todos, tudo bem com vocês? A nossa disciplina é Clínica Médica 1 e estaremos falando conceitos e algumas patologias referentes à clínica médica. Bom, o conceito de clínica médica compreende um grupo de especialistas médicas que desenvolvidas dentro de uma unidade hospitalar, ou seja, vários médicos, enfermeiros, que esses médicos eles irão fazer alguns exames para diagnosticar esse paciente que está lá internado na clínica médica, tá bom? Então, clínica médica vem do grego, que significa leito e acamado. Médico ou médica vem do latim, que é cuidar de, tá bom? O conceito de saúde e doença. Na Organização Mundial de Saúde, o conceito é saúde igual bem-estar mental, físico e social. Se tudo isso estiver tudo bem, não tem nem alguma anormalidade, ou seja, esse paciente está fora de doenças. A doença é um processo anormal, no qual o funcionamento de uma pessoa está diminuído ou prejudicado. Aí vem algumas conceitos de algumas doenças, que temos a doença aguda, doença crônica degenerativa. A doença aguda é aquela que tem um curso acelerado, ou seja, esse paciente pode se recuperar ou não, ou nesse intervalo pode até ocasionar uma morte, tá bom? A doença crônica é uma doença que não é resolvida num tempo curto, ou seja, vai perdurar ou durar algum tempo. Podemos dizer um exemplo de doenças crônicas, uma diabetes, uma hipertensão, que é uma doença crônica. A doença crônica degenerativa predomina na idade adulta e sua incidência, prevalência e mortalidade se elevam à medida que aumenta a vida média da população. Ou seja, quando já está na fase adulta, na idade adulta, essa doença crônica, ela pode abranger vários outros órgãos, tá bom? Essas células pode generar algum órgão, tipo pulmão, pode ir para os rins, e aí pode complicar essa doença. Agora nós iremos falar sobre algumas doenças do sistema respiratório. O sistema respiratório, como vocês estão vendo aí, faz parte da cavidade nasal, da faringe, dos brônquios, dos bronquíolos, pulmão, tá bom? Esse faz parte do sistema respiratório. Nós iremos falar um pouquinho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC. O DPOC, a gente pode falar que é mais causada por fumantes, né? Aquela pessoa que fumou vários tempo e pode provocar essa DPOC. Que essa DPOC, ela vai atingir um grupo de doenças como a bronquite, bronquiectasia, asma brônquica e efizema pulmonar. Então, vai atingir no efizema e vai causar uma bronquite, tá? Que vai prejudicar, essa pessoa vai ficar com dispneia, ou seja, dispneia é o quê? Dificuldade de respirar. Eu coloquei aí uma figurinha, duas figurinhas para vocês entenderem. A DPOC, temos a pneumonia, que é a inflamação dos alvéolos, tá bom? Lá no pulmão. Temos o efizema, que é a inflamação também dos alvéolos, bronquite, inflamação dos brônquios, e causa também uma asma, que é crise, também, uma crise que essa pessoa vai ficar com dificuldade de respirar.
A causa mais comum, como eu havia falado, é o tabagismo, tá bom? E algumas poluições que pode ocasionar e prejudicar, principalmente os brônquios e os alvéolos. Vamos para a fisiologia para vocês entenderem. Temos o brônquio, nesse brônquio tem um muco, tá? E quando está prejudicado, tem um excesso de muco, de secreção, vai ocasionar uma inflamação das vias aéreas, tá bom? E esse bronquíolo inflamado com muco que vocês estão vendo aí, tá bem fechadinho, vai ficar reduzido. Aí essa pessoa vai ficar com dificuldade para respirar, porque não está havendo a troca de ar, tá bom? De quando nós inspiramos e expiramos. Aí essa pessoa vai ficar com essa dificuldade para respirar. E os alvéolos inflamados também vai ficar comprometido. E essa pessoa sempre vai se sentir cansada, fraca e principalmente com dispneia, com dificuldade de respirar, tá bom? E a DPOC, como vocês viram, a manifestação clínica, ou seja, esse paciente vai ficar o quê? Com dispneia, perda de peso. Por que perda de peso? Porque ele está com dificuldade de respirar. Se a gente está com dificuldade de respirar, a gente não consegue nem se alimentar direito, porque já pensa que vai ficar com falta de ar e aí vai complicar, né? Aí a pessoa fica também com essa perda de peso. Ruídos advertícios, essa pessoa, quando a gente faz a ausculta dos pulmões, vai ficar com alguns sibilos, alguns roncos, né? A gente ausculta através do estetoscópio, tá bom? E os fatores de risco, como havia falado, exposição à fumaça do fumo, fumante, tabagista, né, passivo, poluição também, e infecções respiratórias também pode ocasionar. E o tratamento? O tratamento é o quê? Oxigenoterapia. Essa pessoa está com dificuldade, aí nós iremos colocar essa pessoa no oxigênio. Também tem alguns medicamentos, que é o broncodilatadores, tá bom? E também tem os corticoides, para ter uma melhora, tá bom? E aí a figurinha abaixo é aonde que prejudica mais esse paciente, que são através dos bronquíolos, que vocês estão vendo que é tipo essa árvorezinha do pulmão, vai ficar obstrutiva, cheia de secreção, tá? Também vai entupir, digamos assim, para vocês entenderem, esse brônquio, que é o bronquíolo, tá bom? E quando esse paciente inspira e expira, não tem a troca. Aí por isso que essa pessoa vai ficar com dificuldade para respirar, tá bom? Bronquite. Bronquite. Sempre lembra que it vem de inflamação. Então, é inflamação aonde? Nos brônquios, tá bom? É a inflamação da mucosa brônquica, caracterizada por produção excessiva de secreção da mucosa na árvore brônquica. Vocês estão vendo bem aí na figura, onde eu coloquei o brônquio normal e a bronquite crônica. Vocês percebem que a bronquite crônica está cheia de secreção na mucosa, né? E aí essa pessoa fica com dificuldade de respirar, porque quando está expirando e inspirando, não tem essa troca. E quem tem bronquite, essa pessoa fica com uma tosse produtiva entre 3 meses em cada 2 anos. Ou seja, se essa pessoa está com 3 meses tendo essa tosse produtiva, cheia de secreção, e está a cada 2 anos, pode dizer e pode confirmar que essa pessoa provavelmente pode ter uma bronquite, tá bom? E principalmente quando a gente detecta que aquele paciente ele é fumante, tá? Ou fumou vários tempos.
Então, os sintomas são tosse, com produção de catarro, expectoração espessa, gelatinosa, sibilos e dispneia. O diagnóstico para esse paciente ter, para confirmar se é ou não é, vai através de exames clínicos, que o médico vai auscultar os pulmões, um raio-x e também uma espirometria, que essa espirometria é um exame para mensurar o movimento do ar, como esse paciente está tendo essa expiração e inspiração, tá bom? Se está tendo dificuldade. O tratamento são broncodilatadores, antibióticos, tá bom? E corticoides. Também oxigenoterapia, se esse paciente está com muita dificuldade para respirar. E o efizema pulmonar? O que poderia ser um efizema pulmonar? Vamos lá. Para vocês entenderem, essa figura bem aí que eu pus, vocês estão notando que os alvéolos normais, ele parece um cachinho de uva, não é verdade? E quando está com efizema, ele fica bem obstruído, tem uma obstrução, né, nessa área. E aí que esse paciente fica com aquela dificuldade para respirar, porque não está tendo a troca de oxigênio com gás carbono, tá bom? E o conceito é distensão anormal dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, com destruição das paredes alveolares. Vocês estão vendo aí que há uma destruição, né? A fisiopatologia é uma obstrução da aérea e causada por inflamação da mucosa brônquica, que dá uma produção excessiva do muco, ou seja, várias secreções, tá bom? E os sinais e sintomas que esse paciente vai ter? Dispneia lenta, progressiva, tosse, anorexia, perda de peso, infecções respiratórias frequentes, tá bom? E tórax em barril, ou seja, o tórax dessa pessoa vai ficar igual um barril, porque essa pessoa já está respirando com tanta dificuldade, né, que a sua parte torácica vai parecer igual um barril, tá bom? E o tratamento também é broncodilatadores, antibióticos, corticoides, oxigenoterapia e inaloterapia também. Asma. A asma, eu creio que todo mundo já sabe mais ou menos o que pode ocasionar asma, né? A asma pode ser causada por alguma poeira, por alguma bactéria, né? Que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, resultando o quê? Hiperatividade dessas vias, ou seja, vai ficar com edema de mucosa e produção de muco, que vocês estão vendo aí na figura. Para vocês entenderem melhor, nós temos o tubo bronquial. O tubo bronquial normal, ó, sem edema, sem inchaço e sem secreção. Já quem tem uma asma, quando está bem inflamada, né, olha só como fica, com edema e com secreção. Essa pessoa aí vai ficar muito com dispneia, tá bom? Cansada, qualquer esforço vai ficar se sentindo cansada, tá? A fisiopatologia da asma é o quê? É que ocorre uma diminuição do calibre dos brônquios. Olha aí, nessa figura que vocês estão vendo. Houve uma diminuição, tá bom? Porque houve esse edema, esse inchaço, e o calibre dos brônquios, devido broncoespasmo, ficou com edema e muita produção do muco espesso, ou seja, algumas secreções, tá bom? A classificação da asma, ela pode ser leve, moderada e grave. A leve é um sintoma discreto, essa pessoa não vai ter um sono prejudicado, tá bom? Vai sentir uma coisa leve.
Moderada já apresentam que uma dispneia e tosse. Grave, os sintomas tornam-se diários, ou seja, qualquer esforço, qualquer atividade, essa pessoa vai se sentir com dificuldade para respirar, cansada e vai começar a tossir. E os sinais e sintomas: tosse, enrijecimento do tórax, sibilos, que quando nós colocamos o estetoscópio, nós iremos ouvir esses sons, tá bom? Dispneia, cianose. Por que cianose? Essa pessoa vai ficar com dificuldade para respirar, vai ficar tossindo e nesses sintomas bem graves, ela pode ocasionar uma cianose, ou seja, vai ficar um pouco roxa, tá? Taquicardia, sudorese, ansiedade e agitação. Fatores de risco: a alergia é o principal fator predisponente, tá bom? Odores fortes, estresse também pode ocasionar, e o tabagismo. O tabagismo prejudica muito os pulmões. Pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causado por vários tipos. Pode ocasionar a pneumonia, pode ocasionar por micro-organismo, bactérias, micobactérias, clândias, microplasma, fungos, parasitas e vírus, né? Como nós estamos vivenciando nessa pandemia, o vírus, né, o corona, e pode ocasionar uma pneumonia, né? Por isso que quando quem pega esse vírus tem que fazer um raio-x para ver como é que está os seus pulmões. A manifestações clínicas da pneumonia: uma febre até 40 graus, tá bom? Dor torácicas, dispneia, calafrios, cianose, tosse dolorosa e produtiva, escarro, cefaleia, náuseas, vômito, mialgia, vai doer todo o corpo, tá bom? Astralgia, lábios e línguas ressecados. Essas são as manifestações clínicas, mas também pode ocasionar algumas complicações quando essa pessoa está com pneumonia. O que pode ocasionar? Um derrame pleural, que a gente vai ver mais na frente o que é derrame pleural, um abscesso, hipotensão, bronquite crônica, dentre outras, tá bom? E os cuidados para esse paciente que está com pneumonia: oferecer e encorajar a ingestão de líquido, de 6 a 8 copos ao dia, estimular a mudança de decúbito, que esse paciente às vezes não consegue ficar numa posição confortável, aí a gente tem que fazer essa mudança de decúbito. E dentre outros cuidados que a equipe de enfermagem tem que assistir esse paciente. Insuficiência respiratória, o que é? Essa pessoa vai ficar com dificuldade para respirar, ou seja, não está havendo a realização de troca de oxigênio por dióxido de carbono, tá bom? E aí essa pessoa vai causar uma hipoxia. O que é uma hipoxia? Baixa oxigenação no nosso corpo, tá bom? E o diagnóstico para descobrir essa insuficiência respiratória é gasometria, que é um exame específico que vai verificar como está, se está havendo a troca digamos assim, desse oxigênio, tá bom? E os sinais clínicos? Vai haver um aumento na frequência cardíaca, vai também aumentar a frequência respiratória. E hipoxia pode ocasionar uma dispneia, uma taquipneia, uma hipotensão, taquicardia, bradicardia, arritmia e cianose. Isso tudo pode ocasionar numa insuficiência respiratória, que nós precisamos dessa troca de oxigênio. O nosso corpo precisa desse oxigênio, e quando está baixo, essa pessoa vai, se não ter cuidado, pode entrar até em óbito, tá bom? E o tratamento é oxigenoterapia. Se está com uma insuficiência respiratória, vamos colocar esse paciente na oxigenoterapia, tá bom?
E sempre monitorar o paciente com o aparelho oxímetro. Quando a gente coloca lá aquele aparelhozinho oxímetro, a gente vai ver como é que está a frequência cardíaca e o pulso desse paciente, tá? Se esse oxigênio no corpo está baixo, a gente tem que ficar alerta. Bom, edema agudo de pulmão, derrame pleural e embolia pulmonar. Resumidamente, o que é edema agudo de pulmão? Edema, a gente já lembra que é inchaço, tá bom? É o aumento súbito na pressão dos capilares pulmonares, elevando o extravasamento de líquidos para os alvéolos. Vai aumentar, tá bom? Derrame pleural, como vocês estão vendo na figura bem aí, o derrame pleural é um acúmulo de líquido no espaço da pleura, que nós sabemos que o pulmão ele tem várias camadazinhas que protegem, né? E essa pleura aí vai estar com bastante líquido e um líquido anormal, por isso que nós chamamos de derrame pleural. Embolia pulmonar, a embolia pulmonar pode ocasionar por bolhas de ar, gota de gordura e fragmento de tumor, ou seja, um trombo que viajou na circulação sanguínea e se pôs lá no pulmão. Aí isso daí é muito sério, tá bom? E a gente tem que ter muito cuidado quando ocasiona uma embolia pulmonar, dentre outras patologias que pode ocasionar os nossos pulmões, tá bom? E muito obrigado, foi a nossa aula do sistema respiratório.